Fala pessoal, vamos nessa, vamos iniciar mais um bloquinho aqui teórico. Nesse bloco a gente vai fechar, né, finalmente a aula de receitas, é uma aula mais extensa, né? A gente fez vários blocos. Já fizemos blocos de questões só para a parte geral de receita. Agora a gente vai falar de dívida ativa, que não é despesa, apesar de ter o nome dívida. É dívida ativa porque é uma dívida do contribuinte. Então, quando o governo está devendo, é dívida pública. Quando alguém deve o governo e já passou o prazo para pagamento, talvez a pessoa já esteja com o nome inscrito na dívida ativa, que é isso que a gente vai falar. Então, dívida ativa, olha só, é um conjunto de créditos tributários, claro, quando decorre de tributo, ou de crédito não tributário, quando não é de natureza tributária. Ou seja, tributário, se for imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Se não for, gente, é não tributário. E, claro, não foi recebido no prazo para o pagamento. Ou seja, estou falando aqui dos veacos. Não pagou no prazo para pagamento, o governo já fez, né, ali, basicamente, uma conferência, tem um certo grau de liquidez e certeza, ou seja, realmente o cara está devendo, o que não impede prova em contrário, né? Então, se você teve o seu nome inscrito na dívida ativa, de maneira errada, você pode sim questionar, abrir um recurso, vai lá reclamar, né? Imagina, você não tem um carro, aí você recebe um boleto de IPVA. Como se você não tem um carro? Claro, gente, acontece erro, né? Então, pode ter acontecido um erro no lançamento, um homônimo, enfim, erros acontecem, mas geralmente, quando o governo faz a inscrição na dívida ativa, ele já tem um certo grau ali de liquidez e certeza de que realmente você já estava devendo, já teve um lançamento, já passou do prazo e você não pagou. E veja que, apesar de estar inscrito, ainda não é um dinheiro na mão do governo, né? É uma fonte potencial. Você nunca vai contar com o dinheiro do veaco. Para todos os efeitos, você acha assim, eu lá sei quando é que esse cara vai pagar, eu vou considerar que ele vai pagar no dia que a Deus dará, né? Isso aqui ajuda, porque lá na frente a gente vai falar como a gente vai classificar essa dívida ativa. Eu reconheço num ativo de curto prazo ou de longo prazo? O cara é veaco, não pagou no prazo, eu vou pensar na pior das hipóteses. Eu vou escrever logo no não circulante. Um dia, se ele pagar, tá ótimo. É basicamente essa a ideia do governo, né? Então ainda não é um dinheiro na mão do governo, é uma fonte potencial de fluxo de caixa. Mas veja, apesar de ser uma fonte potencial, o governo já reconhece aquilo no ativo. Quando você estuda contabilidade, né? Ativo, bens e direitos. No passivo, você tem obrigações. Então, mesmo não tendo recebido ainda, mesmo sendo dinheiro que vai vir de um veaco, o governo já reconhece ali no seu ativo. Depois a gente vai ver se é no circulante ou não circulante. Calma. Vamos para a Lei 4.320, que traz as definições. A Lei 4.320 define os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não, então pode ser tanto tributária como não tributária, vão ser escriturados como receita no ano em que for o quê? Olha só. A receita da dívida ativa é receita no ano em que for arrecadada. Mas, anota, mas o governo reconhece o direito na inscrição. Quando o veaco pagar, vai ter a arrecadação do dinheiro. Aí a receita é daquele ano. Mas o governo já reconheceu a receita na inscrição. É por isso que na hora que o cara paga a dívida ativa, o governo não vai ter um aumento de patrimônio, porque ele já fez o reconhecimento lá na inscrição. Então, muito cuidado com esse detalhe. Porque quando você olha para o artigo 39, ele está seguindo a regra do regime de caixa. A receita da dívida ativa, ela pertence ao ano em que ela é arrecadada. Aqui é regime de caixa, mas na inscrição é regime de competência. Por quê? Porque na inscrição, o governo está reconhecendo algo no ativo sem receber. Ele está olhando para o fato gerador. Eu lá sei quando é que o veaco vai pagar, mas ele já está considerando na dívida ativa. Então, na inscrição da dívida ativa, é como se o governo olhasse mais para o enfoque contábil, patrimonial. Basicamente é isso.
É por isso que, para alguns, o recebimento da dívida ativa, mesmo sendo de natureza corrente, por exemplo, de um tributo, na hora que o governo recebe, já não é mais uma receita efetiva, porque ele já reconheceu lá na inscrição. Então, muito cuidado. Eu não estou dizendo, gente, que o 39 está pegando a regra do regime de competência, não, não. A receita continua pertencendo ao ano em que ela é arrecadada. Mas o governo já reconheceu lá na inscrição. Porque o ano que o cara paga pode ser 3 anos depois. Mas vai ser receita naquele ano. Mas o reconhecimento foi no ano da inscrição. Tá? Aí a Lei 4320 ela separa. Dívida ativa tributária é o crédito dessa natureza, né, gente? De natureza tributária. A não tributária, gente, é por exclusão. É tudo que não for imposto, taxa e contribuição de melhoria. Aí, gente, é tudo, tudo, tudo. Empréstimo, as demais contribuições, empréstimo compulsório, foro, lembra? Foro, laudêmio, aluguel. Cuidado com a taxa, viu, gente? Porque taxa é tributária, mas taxa de ocupação é não tributária. Cuidado para não ler na pressa. Taxa de ocupação tem natureza aqui, basicamente, de arrecadação patrimonial, né? Custas processuais, receita de serviço, tarifa, todas as outras são, né, não tributárias. Vou chamar atenção também para cá. Olha só. Por que eu estou colocando um asterisco? Porque isso aqui, gente, é Lei 4.320. A Lei 4.320 é de 64. Para a Lei 4.320, só entra no conceito de tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Não entra a ideia da Constituição, porque a Constituição de 88 considera também como tributo empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, veja que a Constituição ela usa a definição de tributo pentapartite. Imposto, taxa e contribuição de melhoria, os 3 do CTN, mais empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, para a Constituição, empréstimo compulsório e contribuição tem natureza tributária. Para 4320, não. Tudo vai depender do enunciado. Se o enunciado falar conforme a 4320, empréstimo compulsório é não tributário, contribuição é não tributária. A única contribuição que é tributária é a contribuição de melhoria. E você sabe que já teve questão disso, né? Com certeza teve questão sobre isso aí. A gente vai trabalhar uma questãozinha dessa, tá certo? Vamos continuando. Se o valor tiver inscrito em moeda estrangeira, nós temos procedimento específico. Ó, o valor do crédito em moeda estrangeira vai ser convertido, aqui ó, será convertido ao valor da moeda nacional a taxa cambial oficial para compra na data da notificação ou intimação do devedor. Pronto. Quando cai isso aqui, é isso aí, gente. Decoreba. Vai ser convertida na moeda nacional para compra na data da notificação ou da intimação do devedor. Parágrafo 3º do 39, tá bom? Certo. Agora, quem escreve? Porque você já entendeu que alguém já fez o lançamento original. Quem faz, sei lá, o lançamento, gente, é o fisco, né? A autoridade competente. Quem vai lançar o IPVA, você faz, né? Quem vai lançar o IPTU, o ISS, a CEFIM, né? O ISS, né? Nos municípios. Então, a autoridade tributária, a autoridade competente faz o lançamento. Depois vai vir um órgão competente para inscrição. Daqui a pouco a gente vai desenhar isso aqui, você vai ficar claro como é que um ganha, o outro perde, mas dentro do ente, todo mundo sai 6 por meia dúzia. Mas tem sempre um órgão que vai fazer a gestão. No âmbito federal, estou falando no âmbito federal, tá? Porque nos estados e municípios, os entes têm uma certa liberdade para regulamentar quem vai ser o órgão responsável pela gestão. Mas no âmbito federal, a gente tem lá no MCASP, nos manuais, o seguinte, que se for a gestão da dívida administrativa e judicial, é a AGU. Mas se for a dívida ativa tributária, é Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se for dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, aí já é Procuradoria-Geral Federal. Cuidado, porque aqui é Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aqui é Procuradoria-Geral Federal. E lembra que os demais entes podem, né, regulamentar conforme a sua estrutura administrativa.
cada ente se organiza de uma forma, né? Vamos para procedimentos mais específicos, porque a banca, né, as bancas andam cobrando algo mais pesado assim nas questões. A gente vai já chegar nos procedimentos contábeis de dívida ativa. Quanto mais perto do momento de entrar o dinheiro na conta, mais o governo está adotando o regime de caixa. Como assim, professor? Porque o regime de caixa olha para o ano em que é arrecadado. Mas lembra que na dívida ativa, o governo pensa no momento da inscrição. A gente começou o bloco dizendo o quê? Que o governo considera a dívida ativa já no ativo. Então, ele já reconheceu um direito a receber no seu ativo, mesmo não tendo recebido. Então, veja que para inscrever é como se o governo passasse pano para o regime de caixa. Mas quando o cara, o veaco, for pagar, é regime de caixa, porque vai pertencer àquele ano que ele pagar. Mas o reconhecimento já foi feito antes. Então veja que, ao adotar o regime de caixa, a Lei 4320 optou pelo princípio da prudência. Em outras palavras, o legislador permite que a Receita aumente o patrimônio público somente após o seu ingresso efetivo, que é a arrecadação. Aí tá aqui, ó. Entendimento do TCU. Eu trouxe justamente de uma decisão do TCU, presente num relatório. Olha só o que é que o TCU fala. Com exceção para os valores inscritos em dívida ativa. Por quê? Porque na hora que ele é inscrito, ele já é reconhecido no ativo. Isso aqui já foi um item de uma questão da FGV. Por isso que eu trago para vocês esses entendimentos, né? Porque às vezes a banca pega um pouquinho mais pesado. E aí, você agora já sabe. Dívida ativa é um valor que não foi pago na data do vencimento, que pode ter natureza tributária ou não, e aí a gente separa a dívida ativa tributária da não tributária. Vai ser inscrito no registro próprio e sempre, claro, depois de apurada se realmente aquele cara é o devedor, se realmente ele está devendo, se realmente está atrasado, né? Claro que cabe prova em contrário. E mais uma vez eu estou trazendo aquela informação de que na inscrição da dívida ativa eu fujo do regime de caixa. Por quê? Porque o cara ainda não pagou, mas eu já reconheci no ativo. Passo a passo, vamos lá. Faz a inscrição. Depois da inscrição, gente, o ato de inscrever no registro vai meio que gerar ali uma certidão de dívida ativa, a famosa CDA. Aqui, ó. A CDA já permite uma cobrança extrajudicial do crédito. Ou seja, quando o governo faz a inscrição da dívida ativa, permite a cobrança judicial. Mas ele também já é um título extrajudicial. Por quê? Porque é como se o governo já tivesse um certo grau de que aquele valor é certo. Como assim? Não precisa esperar o processo todo de terminar para decidir se o cara realmente é devedor. Ou seja, vou esperar sair uma decisão para transitar em julgado para dizer que o cara realmente está devendo? Não, porque o ato de inscrição já gera uma certidão de dívida ativa. E ela tem, né, natureza de título executivo extrajudicial, tá aqui, ó. E já permite a cobrança judicial, inclusive. Então, faz a inscrição, vai ser proposta a ação de cobrança, gera-se uma CDA, né, certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, ou seja, não precisa passar por todo um processo judicial para transitar em julgado para você poder cobrar, não. Não, já pode começar a fase de execução. Beleza? Veja que se você olhar pelo enfoque da contabilidade, a dívida ativa não é exceção. Professor, tu não vai entender nada. Volta. Qual é a regra para as receitas? Regime de caixa. Eu só considero quando você paga o boleto. Quando você paga o boleto, né, arrecadação? Quando se arrecada o dinheiro, o governo tem uma receita daquele ano. Regime de caixa. Quando o governo decidiu, lá na Lei 4.320, né, na Lei 4.320, quando o governo decidiu que, quando o governo reconhece a inscrição da dívida ativa já no ativo, quando o governo decidiu em algum momento que, olha, eu vou considerar a inscrição da dívida ativa já no ativo meu, mesmo o cara não tendo pagado ainda, eu estou fugindo da regra do regime de caixa.
Mas se eu for lá para a contabilidade, eu não estou fugindo da regra. Porque lá na contabilidade, eu olho justamente para o fato gerador. Lá na contabilidade, gente, eu não espero arrecadar. Lá na contabilidade, eu olho justamente para o fato gerador. Então, se eu tivesse lá na contabilidade, a questão da dívida ativa ser inscrita no ativo mesmo antes de se arrecadar, não é exceção à regra. Porque lá eu não espero arrecadar. Isso gera uma confusão na hora da questão, mas se você entender o passo a passo, você não erra. Só lembrar. Receita, em geral, arrecadação. Contabilidade é regime de competência. Não olha para o dinheiro entrando, olha para o fato gerador. Então, se na dívida ativa eu não olho para o dinheiro entrando, eu olho para o que gerou, que é a inscrição, então a dívida ativa é exceção ao caixa, a regime de caixa. Mas se eu levar a dívida ativa lá para a contabilidade, é uma regra. Não está mais na exceção. É o que está aqui, ó. Pelo enfoque contábil ou patrimonial, não é mais uma exceção. É uma regra. Porque lá na contabilidade, a regra não é o regime de caixa. A regra é a competência. E aí, veja, o recebimento, que é quando o cara paga, quando o veaco paga, é uma receita pelo regime de caixa. Porque lá no pagamento ele está arrecadando. O governo está arrecadando. Na inscrição é que é competência. Anota, para não confundir, né? Ó, recebimento é diferente de inscrição. Porque na inscrição, o governo já reconheceu no ativo, mesmo não tendo ou recebendo. E na inscrição é competência. Se na inscrição é competência, na inscrição é exceção ao regime de caixa. O recebimento é que é regime de caixa. Beleza, gente? Vamos continuando. As receitas orçamentárias oriundas do recebimento da dívida ativa, tanto do principal como dos juros, vão observar o crédito original. Interessante, interessante. Sabe por quê? Porque antes, quando a gente não tinha um tipo da receita, quando a gente estudou a classificação por natureza da receita, a gente viu os níveis, lembra? Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e o tipo. Quando não se existia tipo, multa, juros, dívida ativa, ia tudo para outras receitas correntes. Agora não. Eu agora mantenho o vínculo original. Eu só vou diferenciar no tipo. Aí a gente viu vários tipos. Tipo 1 é quando o cara paga só o principal. O tipo 2 já é para separar para os juros. Parte no tipo 2 e o principal vai para o tipo 1. Se o cara já pagou na dívida ativa, eu já vou pegar a parte da dívida ativa no tipo 3. Então veja que a receita, se era tributária, continua tributária. No tipo, eu vou separar o que é juros, o que é principal, o que é dívida ativa. É isso que o manual está dizendo, tá bom? Então, dívida ativa de um imposto é tributária, não é outras receitas correntes. Por quê? Porque o original é tributário. A multa, a dívida, os juros, a mora, tudo é tributário também. Olha só aqui um exemplo, ó. Como tudo muda no tipo. Professor, que diabo é esses códigos pela... Você sabe. Não se faça de doido. Olha aqui, você sabe. Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento. Tá aqui o tipo, ó. Você tá vendo na prática. O manual tá te mostrando na prática. Olha aqui. Tipo 1, o cara pagou um ITR, né? Ó. Principal. Quando o cara paga juros, olha aí, ó. É o mesmo, gente, ó. É o mesmo. Só mudou aqui, ó. Porque ele já pagou multa e juros, tá vendo? Vou mudar a cor. O cara já estava inscrito na dívida ativa, mas era o mesmo imposto, ó. Tudo igual. Mudou só o quê? O tipo. Olha aqui. O cara já estava... Esse aqui é o veaco supremo, é o veaco master, ó. Já estava multa em cima da dívida ativa.
Já não basta estar atrasado, ele estava na multa da dívida ativa. Ele atrasou a dívida ativa. Olha aí, ó. Mas o resto é tudo igual. Então é para isso, gente. É para isso que serve o tipo. Se você não sabia para que servia o tipo, agora você sabe. Veja que eu mantive a vinculação. O crédito continuava sendo tributário, continuava sendo corrente. Tá aqui, ó. É a mesma coisa, só estou mudando o último. Antes não existia isso, agora tem. E se você não sabia, tem um veaco e tem um veaco gourmet, né? Tem um veaco 2.0, né? É o veaco do veaco. Tá aqui, ó. Ele já é o... Ixi, Maria. Tipo 4 já. Procedimentos. Vamos lá. Qual é o passo a passo? Primeiro passo. Verificar que não recebi dentro do prazo, né? Óbvio. E aí vai caber ao órgão ou entidade de origem. Como assim, professor? A Cefaz fez o lançamento original, não recebeu. Aí vai entrar a procuradoria para fazer o lançamento. Mas a procuradoria, ou para fazer a inscrição. A procuradoria precisa receber essa informação que a Cefaz não recebeu. A Cefaz não recebe, envia a informação para a procuradoria, aí a procuradoria vai fazer a inscrição. Tá aqui, ó. Cabe ao órgão ou entidade de origem encaminhá-lo para o órgão competente para a inscrição. Tendo aí procedimento específico. A transferência, gente, é pelo valor bruto. Então, quando você manda o crédito, né, do cara que estava na origem para o cara que vai fazer a inscrição, você vai mandar também todos os ajustes das contas. Ajustes para perdas, isso aqui é lá quem estuda contabilidade sabe, né? Você manda um crédito, você manda com todos os penduricalhos. Ajuste para perda, multas, juros, o que tiver vinculado àquele valor, você vai mandar também, tá certo? Terceiro passo, encaminhado o processo administrativo para inscrição, cabe ao órgão competente para a apuração da certeza e da liquidez do crédito e a verificação das condições gerais para que proceda a inscrição. Ou seja, se o cara que é competente para inscrever, por exemplo, a procuradoria do estado ou do município, se ele vê que realmente o cara não estava devendo, ele basicamente cancela aquilo ali, gente. Não vai ter inscrição, né? É óbvio. Lembra que, após apurada com certo grau de liquidez e certeza, claro que o cara que vai fazer a inscrição, gente, ele vai fazer tipo uma análise de novo. Será que realmente aquele cara está devendo? Será que realmente está atrasado? Será que ele realmente é o proprietário daquele imóvel? Então, ele vai fazer uma análise. Então, claro, né, gente? Se o resultado da análise for a rejeição, ele vai apenas registrar aquilo ali nas contas de controle, mas não vai inscrever. E caso esteja correto, ele escreve. Nada de novo aqui, né? E, por fim, a atualização monetária, os juros, as multas e qualquer outros encargos tem que ser incorporado ao valor original. Então, se o cara já estava atrasado, vai acumular tudo, né? Juros, multa, atualização monetária, tudo acompanha o valor principal que vai ser lançado ali na dívida ativa, tá bom? Agora a gente vai começar o borogodó aqui dos reconhecimentos. Eu vou começar pelo desenho. Depois do desenho, a gente volta para o texto, porque fica mais fácil. Olha só, vamos esquematizar aqui. Vou desenhar aqui para você entender. Vou colocar aqui, ó. Estado X. Vou pegar assim, ó. Órgão A. Vou colocar aqui, origem. Como assim? O órgão A foi o órgão originário. Foi ele quem lançou. Então, esse órgão fez o lançamento de uma receita. Fez o lançamento. Então, ele lançou uma receita aqui, ó, X. Passou o prazo para pagamento, venceu e o cara não pagou. Então, o devedor, aqui o devedor, não pagou.
Não teve pagamento. Então, esse valor não foi recebido. Atrasou, certo? O que é que acontece? Vai entrar o órgão B. Órgão B. O órgão B já é o órgão que vai fazer a inscrição. Lembrando que o órgão de origem tem que encaminhar, né? Ele tem que encaminhar. Ele tem que encaminhar essa informação. O órgão B é o competente para fazer a inscrição daquele valor na dívida ativa, certo? Bom, aí esse valor vai vir para cá. O órgão B, ele vai reconhecer aqui. Ele vai reconhecer um valor no ativo. Mesmo o carinha aqui ainda não tendo pagado o valor. O cara não pagou, mas ele já está reconhecendo no ativo. Por quê? Porque ele está fazendo a inscrição na dívida ativa. Se ele está reconhecendo um valor no ativo, o órgão B está gerando uma variação patrimonial aumentativa aqui. Porque ele está reconhecendo no ativo, e o que é ativo? Bens e direitos. Agora, o órgão de origem vai dar uma baixa, né? Ele vai dar uma baixa. Por que ele vai dar uma baixa? Porque ele encaminhou esse crédito para o outro. Então, ele vai dar uma baixa. Eu vou ter uma baixa aqui desse valor, e aqui tem um reconhecimento. Então, veja que eu troquei 6 por meia dúzia. Eu baixei o direito a receber no órgão de origem, e o órgão competente de inscrição ganhou um reconhecimento de um direito. Tá aqui, ó. Teve uma troca. No estado X, foi um fato permutativo. Para o estado, foi um fato permutativo, não foi não? Foi. Porque eu tive uma baixa aqui e tive um aumento aqui de patrimônio. Mesmo não tendo recebido 1 centavo, porque o veaco está aqui parado, não meteu nem a mão no bolso. Isso aqui você não contabiliza 2 vezes o valor. Por quê? Porque um reconhece uma VPD, então aqui eu reconheço uma VPD, variação patrimonial diminutiva. O outro que fez a inscrição vai reconhecer uma VPA, variação patrimonial aumentativa. O ente continua com o mesmo PL. Ele continua basicamente com o mesmo PL, embora ele tenha reconhecido aqui e teve aqui, ó. Por isso que é fato permutativo. Agora, presta atenção no detalhe. É permutativo para o PL do ente. Mas, no âmbito de cada órgão, é diminutivo na origem e aumentativo na inscrição. O cara que inscreveu, ele vai ter uma VPA, variação patrimonial aumentativa. O órgão de origem que perdeu o crédito e encaminhou para o órgão de competência para inscrever, ele teve uma VPD. Então, cuidado, porque a banca vai dizer assim, ó, sem efeito nas contas dos órgãos. Não, porque cada órgão teve um efeito. O de origem teve uma baixa, o de inscrição teve uma VPA. Em cada órgão eu tive variação. No ente como um todo foi que eu não tive. No ente como um todo eu não tive. Agora, vamos, com o desenho, você consegue entender tudo que está escrito no MCASP. Ó. Olha o que é que está no MCASP. A inscrição configura fato contábil permutativo. Aqui, ó. Pois não altera o valor do PL do ente. Agora, olha o que está em verde. No órgão de origem é baixado o crédito que tinha para receber frente a uma VPD. Tá aqui, ó. Eu baixei frente a uma VPD. Volta. E no órgão competente para inscrição é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma VPA. Tá aqui, ó. No órgão de inscrição é conhecido um crédito de dívida ativa contra uma VPA. Dessa forma, olha só, considerando-se o ente, há apenas troca do crédito a receber não inscrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem alteração do PL para o ente, por isso que é permutativo. Vamos continuando. Agora, a expectativa de receber do veaco. Imagina, o cara já tinha uma data para receber.
ou para pagar, a administração não recebeu. Você acha que a procuradoria vai inscrever o débito daquele cara na dívida ativa de longo prazo ou de curto prazo? Porque a administração, basicamente, ela trabalha assim. A contabilidade, no geral, né? Os compromissos para serem honrados nos próximos 12 meses da data dos balanços, a gente chama de circulante. Além dos 12, não circulante. Gente, o governo pensa na pior das hipóteses. O cara não pagou. Foi inscrito na dívida ativa. Quando inscreve, eu vou pensar na pior. Eu vou botar no não circulante. Se ele pagar antes, ok. Se não, já está mesmo na pior, né? Já pensei o pior. É o governo sendo prudente, basicamente. Então, veja, é isso que o manual traz, ó. Quanto à expectativa, há uma troca do crédito a receber no ativo circulante. Professor, por que estava no ativo circulante? Porque se voltar aqui para o desenho, o órgão de origem, ele espera receber no circulante, no curto prazo. Ou você acha que a Cefaz faz um lançamento para você pagar daqui a 3 anos? Não. Então, no órgão de origem, ele estava inscrito no circulante. No órgão da inscrição é que ele vai inscrever no não circulante. Ó. Então tem uma troca. Porque lá no órgão de origem ele estava no circulante. Mas quem vai inscrever vai trocar e vai colocar no ativo não circulante, no longo prazo. Por que que o cara vai fazer isso? Porque é incerto a data que o veaco vai pagar. Beleza? Que é o que o manual continua trazendo. Olha só. Os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida do ativo não circulante, tendo em vista que é incerto o prazo para recebimento. Aí olha o procedimento específico do MCASP. Caso o ente tenha condição de estimar com razoável certeza o montante e que ele vai receber nos próximos 12 meses da data das demonstrações, como ele vai saber disso, gente? É se, sei lá, se o cara assinou um termo de parcelamento, o cara foi lá na Cefaz, o cara foi lá na Cefim e assumiu o compromisso. Cara, eu quero pagar esse valor que está na dívida ativa. Vamos fazer aqui um parcelamento, eu quero pagar em 5 vezes. Pronto, o cara vai pagar nos próximos 5 meses. Aí sim, ele deixa de classificar no não circulante e bota no circulante. Ele reclassifica, né, no caso. Veja que quando acontecer isso, ele pode ser reclassificado para o circulante, mas tem que aparecer isso aqui na questão. Porque a regra é, o órgão que faz a inscrição, ele já faz direto no não circulante. Se tiver como ele saber que vai receber antes, né, dos próximos 12 meses, aí ele reclassifica. Ele deixa de botar no não circulante e vai para o circulante porque ele está seguindo a regra da contabilidade, né? Nos próximos 12 meses. Beleza, gente? Basicamente é isso, de procedimento específico. Agora a gente vai caminhando para os minutos finais aqui dessa primeira parte do MCASP. Quando se recebe o valor da dívida ativa? Quando se recebe? Eu tenho receita orçamentária do ano em que eu recebo. Por quê? Porque no ano em que eu recebo, eu estou olhando ali para o regime de caixa. Independentemente do ano que o cara pagar. No ano que ele pagar, é receita daquele ano. O reconhecimento já aconteceu, mas a receita, o dinheiro é daquele ano. Tá? Porque eu estou olhando por enfoque orçamentário. E a baixa? Como a gente pode dar baixa na dívida ativa? O MCASP traz essas 4 possibilidades. Ó. Recebendo em espécie, ou até mesmo por bens e direitos. Então pode-se incorporar um bem, né, para dar uma baixa na dívida ativa. Quando o governo faz um abatimento, concede um abatimento, ou até mesmo uma perdão, né, anistia. Quando há um cancelamento administrativo daquela inscrição, ou até mesmo judicial, o cara entrou na justiça, conseguiu provar que ele não era o devedor, pode acontecer, tá? Ou até mesmo compensando créditos inscritos com outros créditos contra a fazenda. Então, se você tem um crédito a receber contra a fazenda pública, mas também está inscrito na dívida ativa, pode haver uma compensação aí. Aqui são as formas de se dar baixa que o MCASP traz elencado lá dentro, né, do próprio manual. Tá bom? Gente, essa primeira parte de dívida ativa, basicamente, foi para a gente trabalhar definição, conceitos, forma de se contabilizar e a parte dos manuais.
No próximo bloco, a gente vai fazer só a parte de atualização, porque a Lei 4.320 ela foi atualizada. Entrou o artigo 39A em 2024. E aí é o que a gente conhece como securitização da dívida ativa. Misericórdia, o que é isso? É novo. Vou te apresentar, é coisa nova. Tá? Então, eu vou deixar para um bloco bem específico. Próximo bloco a gente fala dessas atualizações da Lei 4.320. Não sai daí, já a gente volta.